Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, 31 de março de 2020 e começa agora pela TV Câmara São José do Rio Preto mais um informativo coronavírus, com o objetivo de manter você sempre bem informado sobre o que acontece em nossa cidade. A TV Câmara segue trabalhando, mesmo com todos os cuidados e restrições impostas pelas autoridades sanitárias. Seguimos nossa missão de levar até você informações sérias e devidamente checadas pela nossa equipe de jornalismo. Lembramos que estamos ao vivo agora, se você quiser entrar em contato com a gente, estão aí os telefones, tem o WhatsApp para você mandar mensagem e também um telefone aí, se você quiser entrar em contato com a gente, para falar o que você quiser. Então vamos às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto. Até hoje, dia 31 de março, eram confirmados 16, são confirmados, 16 casos positivos e 168 em investigação. Lembrando que 56 pessoas estão internadas com suspeitas de coronavírus, das quais 19 estão em UTI. Outro recado importante que vamos repassar aqui a pedido da Secretaria de Saúde é que as vacinações para idosos estão suspensas no esquema drive-thru que estava acontecendo ali no Centro Regional de Eventos, Parque Ecológico da Zona Norte e sede do Parque Tecnológico. As vacinações de idosos seguem normalmente nas escolas municipais próximas às unidades de saúde onde você está acostumada a se vacinar, a ser atendido. E lembrando também que qualquer dúvida a respeito do coronavírus, sintoma, qualquer dúvida que você tenha a respeito disso, tem o 0800 aí disponibilizado pela Secretaria de Saúde, 0800 77 22 123, está aí embaixo o telefone, só ligar lá que muitos casos estão sendo esclarecidos e informados por meio deste 0800. Outra informação importante é que a partir de amanhã, as lives, amanhã, quarta-feira, dia 1º de abril, as lives da Secretaria de Saúde, que atualizam diariamente os dados a respeito do coronavírus em Rio Preto, passarão a ser exibidas às 10 horas da manhã e não mais entre 5 e 5 e meia, como vinha acontecendo. A gente tem as informações com a jornalista Thaís Machado. A Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria de Saúde, informou que as transmissões ao vivo realizadas pelo Facebook para atualização do número de casos de Covid-19 deixarão de ser realizadas diariamente às 5 horas da tarde. A partir desta quarta-feira, 1º de abril, as transmissões ao vivo serão realizadas pela mesma rede social a partir das 10 horas da manhã. A decisão foi tomada em função da comunicação com o Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo, responsável pelas confirmações de casos da doença. Segundo a Prefeitura, os dados são transmitidos para o município depois das 6 horas da tarde. Dessa maneira, no dia seguinte, pela manhã, as informações já serão consolidadas. A TV Câmara continua transmitindo essas lives pela programação da emissora, no canal 4 da NET e 28.2 em sinal aberto e digital. Também em nossa programação você acompanha o informativo Coronavírus, programa que atualiza as notícias da cidade. TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá aí então, gente, as lives que aconteciam no finalzinho da tarde agora acontecem ali por volta de 10 horas da manhã, o que é até melhor, principalmente para nós da imprensa. Quero reafirmar o telefone aqui da TV Câmara, o WhatsApp, pedir para a Renata colocar aí embaixo para a gente. Tem o nosso WhatsApp aí, é o 991637905 e também o nosso telefone fixo aqui, o 3214-7766. Se você quiser ligar, passar um recado aqui para a gente, mandar mensagem, se você vir aí alguma coisa inusitada pela cidade nesse período de crise que estamos enfrentando, pode enviar aqui para a gente, que a gente está sempre à disposição. E até por isso a gente segue recebendo muitas mensagens
de brasileiros riopretenses que estão confinados no exterior. Hoje nós vamos ver o recado da Cibele Nunes, ela que é jornalista aqui de Rio Preto e está na Itália, país que sofre aí talvez o principal foco hoje de mortes do coronavírus é a Itália, que já registrou mais de 11 mil mortes desde o início da epidemia, pouco mais de 20 dias aí do início da epidemia lá na Itália. Vamos conferir o recado da Cibele Nunes aqui para a TV Câmara. Olá, TV Câmara de Rio Preto. É uma satisfação poder falar para vocês. Eu sou riopretense, moro na Itália há um pouco mais de um ano e, como vocês podem estar acompanhando aí, a Itália está passando por um processo bastante difícil, crítico, em relação ao novo coronavírus. Como todos têm visto, a gente sabe que o número de mortes aumenta a cada dia. Já são mais de 80 mil pessoas infectadas, mais de 8 mil pessoas que morreram. A gente vê o exército nas ruas, os italianos bastante abatidos, apreensivos em relação a tudo isso. Mudou demais o nosso comportamento. Nós estamos há semanas dentro de casa, cumprindo as medidas do governo, que a cada número de morte ele muda um item, ele coloca medidas um pouco mais severas, porque a gente, para sair de casa, nós precisamos de preencher um formulário de responsabilidade, um formulário de justificativa, de motivo para onde estamos indo. Para sair, podemos sair só em caso de emergência ou para ir ao mercado. Quando chega ao mercado, dependendo do tamanho do mercado, tem um limite de pessoas para entrar e precisa de seguir todas as medidas de segurança, que é usar máscaras, luvas, ter álcool em gel em mãos e principalmente manter aí 1 metro de distância de cada pessoa. Eu mais imaginei passar por esse momento porque, sinceramente, a gente acaba olhando tudo isso, nós que estamos dentro de casa, olhando tudo isso, é muito difícil, é triste, porque a gente está falando de ser humano, né? De saúde. E como vocês sabem, a Itália, muita gente fala, nossa, mas a Itália é um país, né, que foi o primeiro país aí da Europa que levou essa lambada. O começo foi bastante complicado para identificar mesmo pessoas que eram infectadas assintomaticamente ou pessoas que de repente tinham uma gripe simples e que procuravam os hospitais e acabavam depois fazendo o teste sendo positivo para o coronavírus. Eu acho que mudou demais o nosso comportamento. Vale lembrar que o governo anunciou agora há pouco que pessoas serão multadas também caso elas sejam flagradas nas ruas circulando sem motivo. Dependendo da situação, pode pegar até 5 anos de prisão, uma multa de 400 a 3 mil euros, porque infelizmente tinham pessoas circulando sem justificativa. É muito triste. Aqui também eles disponibilizaram um telefone de graça para as pessoas entrarem em contato, ter atendimento psicológico para quem aí se sentir triste, atordoado com toda essa situação, está sozinho em casa, sem o apoio da família, pode fazer contato por um telefone. Cada região tem um número de telefone e um psicólogo para poder atender e você desabafar. As crianças estão tendo videoaulas, os professores estão fazendo aula online, as crianças estão fazendo, algumas regiões, né, não são todas, estão tendo aulas de casa, junto com os pais. É isso, e diante de toda essa situação, eu tenho uma pergunta, sabe? E você? O que você pensa sobre tudo isso? Não é fácil estar dentro de casa, não é fácil estar praticamente isolado, confinado por semanas e vendo o mundo mudar. Eu sempre repasso para as pessoas que eu conheço que é um momento de reflexão. É um castigo mental para que a gente reflita principalmente sobre os nossos comportamentos, sobre o nosso comportamento. Eu acredito que nós devemos mudar
de comportamento já, para que as coisas comecem a acontecer. E para que tudo isso tenha efeito, é preciso fazer juntos, para que todos voltem a ter a vida normal, rapidamente. Então, quanto mais você se preserva, quanto mais você entende o que você está fazendo lá fora e se protegendo você e a sua família, você sabe que lá na frente vai ter um efeito. E esperamos que positivo. Tá aí, gente, o recado da Cibele, que está na Itália, ela é de Rio Preto, mandou essa mensagem aí pra gente e a gente não quer que aqui em Rio Preto, aqui no Brasil, aconteça o que está acontecendo na Itália, você ser obrigado a ficar em casa sob pena de multa, prisão. Então, por isso, por mais que você não acredite nas recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, veja o exemplo de outros países, o que está acontecendo em outros países. Por isso a importância de ficar em casa agora, não para não pegar a doença. Pegar a doença não tem como dizer, mas para a gente evitar o pico, né, a explosão de casos que vão superlotar, vão levar colapso para o sistema de saúde. E olha só para ter uma ideia, o Brasil até hoje tem a confirmação de 165 mortes já. São mais de 4.500 pessoas infectadas. No mundo todo, são 800 mil pessoas infectadas, com mais de 38 mil mortes, quase 40 mil mortes. Como eu disse anteriormente, só na Itália, 11 mil mortes. E na Espanha, nas últimas 24 horas, 900 mortes. O pessoal está morrendo aí muito. Itália, Espanha. Na Espanha totaliza até agora mais de 8 mil mortes. Os Estados Unidos, que no começo o presidente Trump relutou ali, não queria acreditar, não queria impor o confinamento, já são 164 mil mortes. É hoje o epicentro de contaminação do mundo, mais do que a China no auge da sua epidemia, né, que foi fevereiro. E só no território dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, morreram 3.100 pessoas até hoje, e muito acima aí já de contaminação da Itália. E acredita-se que nos Estados Unidos a alta acentuada tem a relação com a expansão do programa de testes no país para o coronavírus. Como eu disse, o presidente Trump, vinha sendo duramente criticado por ter minimizado o risco de contágio. Bom, tá aí dado o recado e sobre isso a gente conversa agora com o presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Rio Preto, o Dr. Cassey Vasconcelos, que ontem já enviou uma nota aqui para a gente apoiando a decisão do município de manter o isolamento social, o fechamento do comércio. Dr. Cassey, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Tá certo. Doutor, eu queria, primeiro de tudo, que o senhor deixasse um recado aí, como o senhor já disse que apoia, não o senhor, a Sociedade de Medicina, os médicos de Rio Preto apoiam o isolamento, o fechamento do comércio. Queria que o senhor ressaltasse a importância das pessoas permanecerem em casa neste momento. Então, Alexandre, a gente sabe que o custo disso é muito difícil, mas o que a gente tem que levar em conta é que o custo depois vai ser muito pior, né? As pessoas às vezes que não entendem muito por ser leigo, e isso não é demérito para ninguém, do lado do o que acontece, por que de uma hora para outra o mundo mudou, tudo que você tinha encaminhado, as coisas mudaram e você se vê dentro... em meio de um decreto do governador, enfim, do prefeito, que faz você ficar em casa, as pessoas meio que é como se fosse uma mudança muito grande, né? Mas o que a gente tem para falar? Se a gente analisar o cenário hoje de Rio Preto, vamos falar de Rio Preto, não vamos nem falar do Estado. A gente pode até o indivíduo, o comerciante pode até falar, poxa, mas está tranquilo, é 16, 17 casos, está confirmado sim. Mas quando a gente fala desse tipo de infecção, a gente está falando de uma progressão diferente do que a gripe fazia, né? A gente está falando de um contágio
que é exponencial e que ele, na ponta, vai superlotar os hospitais. E os hospitais não têm como ter capacidade para conseguir tratar todos que possam chegar caso não se tivesse feito nenhuma medida como essa. Então, a importância disso é o seguinte: ficar em casa é difícil, sim, mas está sendo para um bem maior. Por que para um bem maior? Amanhã, vamos dizer que a gente se baseie nesses números, daqui a pouco a gente, vamos soltar, vamos isso. E se solta e vem a segunda onda, vai piorar ainda mais, entendeu? Então a gente tem que realmente esperar um pouquinho, fazer o nosso dever de ficar em casa, que isso está ajudando muito, entendeu? É exatamente o que eu ia perguntar. O senhor acha que tem dado resultado? Poderia estar pior se tivesse a cidade funcionando normalmente? Ô Alexandre, a gente tem certeza que esse isolamento tem nos ajudado. É complicado você te falar os números, o quanto esse isolamento está dando certo. Por quê? Primeiro que a gente não tem um grande número de pessoas testadas, né? Pela dificuldade em conseguir kit. Hoje os kits estão, a maioria dos kits estão indo para os Estados Unidos. Então, assim, nós estamos numa dificuldade de oferta desses kits. Mas nós não temos como te falar assim, olha, a quarentena que Rio Preto adotou desde há 2 semanas atrás já reduziu em tantos. Nós não vamos ter esse número. O que a gente está se baseando é que os nossos números estão mais controlados hoje, entendeu? Então, de certa forma, essa quarentena que começou um pouco mais cedo que as outras cidades, pode nos ajudar a sair mais cedo também. Doutor, o senhor falou de testes. Como tem sido? Muita gente se pergunta, todo mundo que está gripado é testado, quem é testado? E avança um pouquinho, existem pessoas que podem estar em casa sem sintoma e estar contaminadas com esse vírus? Sim, a Rio Preto detectou, se não me engano, foi na 4ª ou na 5ª passada, o primeiro caso comunitário, né? Então, resumindo, o que é o caso comunitário? É o paciente que não teve contato com quem viajou. A história epidemiológica dele é que ficou em Rio Preto e foi contaminado. Então, é esse que a gente considera caso comunitário. A partir do momento que tem um caso comunitário em Rio Preto, a tendência é que esses vírus se espalhem, porque esse paciente essa pessoa vai no ponto de ônibus, vai no mercado, vai na farmácia e tudo mais. Qual que é a vantagem nossa? Quando se descobriu o primeiro caso comunitário, já estávamos em quarentena, entendeu? Então esse é o primeiro lado. O segundo, em relação aos testes, os testes que estão sendo feitos hoje são os pacientes profissionais de saúde que estão no combate, que apresentam sintomas gripais, eles são testados, e os casos moderados e graves que chegam aos hospitais. Por quê? Eles destinaram esse teste porque o profissional de saúde, se ele está positivo por vírus, ele tem que ser afastado, ele não pode estar, logicamente, trabalhando. E também os casos que estão na UTI, na UTI não, nos internados, tanto para notificação quanto para você saber o tratamento e a condução desse caso. Doutor, bom, o senhor falou de afastamento aí de profissionais de saúde. A gente teve se eu não me engano, um caso aqui de um médico da Santa Casa, né, que já foi afastado. E vou citar o exemplo do Sírio-Libanês, parece que mais de 100 profissionais já afastados com suspeitas da Covid-19. Como fazer nesse caso? Como repor esses profissionais que eventualmente vão acabar se contaminando e têm que ser afastados, doutor? Essa é outra preocupação. É mais ou menos, se a gente fizer um paralelo com a guerra, os primeiros soldados que vão para a batalha, eles não conhecem de onde estão as armas inimigas, eles vão tomar o tiro, eles vão cair, certo? Esses profissionais que desenvolveram
nós estávamos no começo de uma doença que a gente não conhecia muito, então talvez nós não tivemos tempo para nos prepararmos para ela. Então, uma vez que esses profissionais são afastados, é um problema para o setor de saúde. Quando eu falo os profissionais, não são só os médicos, tá? Nós estamos falando de enfermagem, nós estamos falando de toda uma cadeia, fisioterapeuta, todos os profissionais que lidam com o paciente, né? Os próprios atendentes ali, né, de público. Todos que estão naquela cadeia hospitalar. Então, é muito complicado porque você tem que repor essas peças num ambiente que você não tem. O que você tem que fazer nesses casos? A operação logística de quem está de férias vai ter que cancelar essas férias para repor. Os médicos, às vezes de outras especialidades que não estavam no regime de plantão, não estavam fazendo mais clínica, acaba sendo locados para fazer essa função. Então, o hospital ainda tem manejo desses profissionais. Ele consegue até um certo ponto. Então, eu acho que Rio Preto teve e pode sair na frente porque nós estávamos parados, já em quarentena e já preparados quando veio o caso comunitário. Isso vai nos ajudar demais. Doutor, a gente está sempre falando aqui para Rio Preto, do universo de Rio Preto, vamos falar daqui. O sistema de saúde nosso, o SUS, está preparado para isso? E continua a minha pergunta, o SUS seria uma vantagem que o Brasil tem sobre outros países de já ter uma rede pública universal com expertise no atendimento aí de diversas moléstias, já capilarizado pelo país, diferente de outros países que a gente sabe que não tem um sistema universal de saúde? Alexandre, foi muito bem falar. Essa tua pergunta é ótima, porque assim, a nossa visão lá fora e os números que têm sido planejados para o Brasil são realmente os mais sombrios, né? Só que essa é a vantagem do Brasil. Nós já temos um sistema de saúde capilarizado que tem uma abrangência até no menor município que nós temos, e ele funciona. Eu não estou aqui para discutir a gerência de um ou outro caso, mas o sistema é bom, o sistema funciona. Isso vai ajudar o Brasil ir de encontro a esses números que projetam para a gente, sabe? A gente está vendo lá nos Estados Unidos que não tem um sistema igual ao nosso, e tem gente que não tem o sistema de saúde, está sofrendo lá. E o Estado teve que abrir e trazer esse pessoal, porque você não pode deixar morrendo um paciente que não tem um plano de saúde. Aqui no Brasil, não. O SUS está preparado para isso, no início do problema, certo? Sim. Os problemas que a gente tem no SUS e de enfrentamento dessa epidemia, qual que é? A impressão que dá é que nós estamos todos preparados para o coronavírus, mas continua chegando o infarto, continua chegando a cólica de rim, continua chegando o abdômen agudo que precisa de cirurgia, né? Diminui um pouco, mas continua chegando. Então, a logística da nossa cidade está sendo enfrentada pelo comitê de crise, que está tendo um papel relevante, entendeu? Um papel muito responsável. Por quê? Eles conseguiram deixar o Hospital HB e as unidades de saúde destinadas a atender as infecções respiratórias. Isso já ajuda na logística e, de certa forma, que as outras doenças não sejam prejudicadas. Então, hoje, nos hospitais de Rio Preto, nós não estamos no caos. Nós estamos conseguindo manter porque nós fomos preparados para isso. Mas, claro, que o plano B, o plano C, tem que estar na gaveta, e eles estão preparados para isso. E o senhor falou outras doenças aí, sem contar a dengue, né? Que a gente entra agora no período sazonal de dengue, que é outro problema que se arrasta aí há muitos anos. Infelizmente, para completar o nosso caldo, nós vamos ter essa explosão da dengue. Nós estamos chegando no inverno, que nós podemos ter o contato com mais os vírus da gripe, que é o H1N1.
o qual até um dado que muitos do que estão testando para o coronavírus estão sendo positivados para o H1N1. Então, é um dado que a gente está vendo. E ele já está chegando, entendeu, Alexandre? Então, assim, qual que é o problema? Se hoje nós estamos ainda num clima bom, num clima quente, é fácil você, às vezes, o cara um paciente que vem com tosse, com sintoma de gripal, você consegue, às vezes, isolá-lo e falar, esse aí tem mais epidemiologia para coronavírus. Quando a gente estiver no inverno, o sintoma respiratório, nós vamos ter 3 suspeitos. Hoje a gente tem 1, entendeu? Mas eu acredito mesmo que a hora que a gente chegar aí, a gente já vai ter alguma mudança nesses números, entendeu? Tá certo, gente. Esse é o Dr. Cassey Vasconcelos, presidente da Sociedade de Medicina. Doutor, para a gente terminar aqui, a gente, principalmente, acho que todo mundo de quarentena aí, todo mundo virou especialista em infectologia, em virologia de Facebook, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, todo mundo, é uma gripe, a H1N1 matou também e não teve esse drama. O que diferencia esse novo coronavírus de outros vírus de gripe que já passaram, como H1N1 e influenza? Ô Alexandre, no começo, as minhas funcionárias perguntaram justamente isso aí. O que a gente tem que ter medo? Eu fiz uma analogia com um restaurante, entendeu? Se você tem um restaurante, você tem lá 20 mesas e você tem um X de comida, de refeições, para servir essas 20 mesas. Vamos dizer que ia servir, 100 pessoas. Vamos pensar nesse número. Então, toda a tua logística de insumos são para servir por refeição 100, certo? 200 pessoas, aliás. Vamos dizer que chegam 300, você ainda vai conseguir. Você reduz um pouco o caldo do feijão ali, aumenta o caldo, diminui assim, você consegue. Ainda você consegue servir essas 100 pessoas a mais. Mas se chegar a 500 pessoas, você não consegue. Você tem que fechar a porta do teu restaurante, porque você vai faltar comida. Você não vai conseguir servir almoço para 500 pessoas de uma vez. É mais ou menos isso que acontece. Tudo bem, pode ser uma gripe que às vezes é até mais fraca que a gripe normal, a gente sabe. Pode ser que os adultos, adulto, jovem, a criança nem vão perceber, sim. Mas o grande problema é que ela infecta rápido. E muita gente chega aos hospitais de uma maneira em curto período de tempo. Pronto, você não consegue, você não tem condição de tratar todas essas pessoas. Diferentemente de um restaurante, que é só ele fechar a porta e você procura outro, os hospitais são poucos, os leitos são poucos. Então, é só isso. Eu sei que essa indagação, a pessoa fala, é uma gripe? Sim, é uma gripe. Adulto e criança e as pessoas abaixo de 60 anos são menos comprometidas? Sim, mas o problema é chegar todo mundo junto. Você não consegue atender a todos. E aí faz o que aconteceu nesses países que você acabou de citar aí. Por isso a importância do isolamento social, né, para evitar essa proliferação e contribuir com o tal do achatamento da curva, que só se fala nisso, né, doutor? Exatamente. E é importante a gente dar os parabéns à população de Rio Preto que está entendendo o recado. É importante que os meios de comunicação, olhem para esse lado e a gente tem que dar os parabéns, apesar da dificuldade, são guerreiros também os empresários, os autônomos que estão segurando a onda de uma maneira ou de outra e fazendo o papel do cidadão, trabalhando numa cadeia junto com um objetivo só. Tá certo, doutor Cassey Vasconcelos, muito obrigado, viu? Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu agradeço a vocês, o papel que a imprensa tem feito é ótima, trazendo a realidade, os fatos, e dar os parabéns ao comitê de crise que está na prefeitura aí, e aos outros comitês de crise de cada grupo que tem se formado, que nem nos grupos de oftalmo foram criados um comitê de crise, na CIRP tem um comitê de crise, na sociedade tem um comitê de crise, que todos esses vão elaborando ideias
para ajudar justamente o Comitê Central, porque eu sei que é muita coisa em pouco tempo para pensar, mas todo mundo está empenhado em ajudá-los. Tá certo, doutor Cássio Vasconcelos, muito obrigado, viu? Parabéns aí pelo trabalho e sigamos. Obrigado. Precisamos, estamos à disposição. Igualmente. Acabei de receber uma nota aqui da Prefeitura, gente, informando sobre a fiscalização em descumprimento aos decretos de emergência e calamidade. A nota diz o seguinte, que do dia 24 ao dia 31 de março, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, autuou 42 estabelecimentos que descumpriram a norma de não atender o público, né? Lembrando que a multa pode chegar a R$6 mil. Segundo a Prefeitura, foram 8 pet shops, 8 restaurantes ou lanchonetes, 7 supermercados, 2 indústrias, uma imobiliária, uma atividade religiosa, deve ser igreja, um clube, uma distribuidora de bebidas, uma transportadora, uma loja de suplementos alimentares, uma clínica odontológica, um comércio, enfim, tem várias coisas aqui, até banco. Lembrando também que ontem o Dr. Cássio falou dos ambulantes que têm sofrido muito mesmo, são pessoas que vendem o almoço para comprar a janta. O Congresso, o Senado aprovou uma medida provisória do governo que garante R$600 para essas pessoas que têm trabalho informal e não são contempladas por outros benefícios governamentais, como Bolsa Família. Tá, então, hoje o presidente Jair Bolsonaro deve sancionar essa medida provisória, essa lei, e amanhã deve sair publicado um decreto determinando as regras e os procedimentos para que as pessoas recebam logo esses R$600 que valerão por 3 meses. E mudando de assunto agora, vamos conversar agora com o jornalista Fabrício Carareto, ele que é editor-chefe do portal DL News e vai conversar com a gente não só sobre esse momento, como atualizar sobre as principais notícias de Rio Preto e região nesta terça-feira. Fabrício, boa tarde. Boa tarde, Gama. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a TV Câmara. É um prazer estar falando com você. Legal. Nessa primeira participação. E vamos falar um pouco das notícias que estão pegando no dia de hoje aqui em São José do Rio Preto e região. Vamos sim, Fabrício. Antes da gente entrar aí nos assuntos do dia, eu queria ver com você como é que está sendo esses dias, como é que está a rotina de jornalistas que têm que ir a campo, quais os cuidados que estão sendo tomados, o que mudou na rotina aí do pessoal que vai a campo? Então, Gama, mudou bastante no nosso caso, né? Desde que entrou o decreto municipal estabelecendo justamente essa questão da quarentena, nós decidimos fazer para home office, né? Nós somos um site de notícias, então está cada um da sua casa trabalhando para atualizar o portal. Então isso, nós temos hoje as ferramentas, né? WhatsApp, Skype, para a gente se manter conectado, trocando ideias, mas falta aquele ambiente da redação, aquela coisa um pouco mais próxima e mais rápida na hora de a gente trocar as notícias e para sair a campo só em casos realmente necessários, né? Nós tivemos aí no domingo a grande chuva que deu em Rio Preto, nós tivemos que sair, fazer vídeos, a questão das lives da prefeitura que a gente vai acompanhar, tem sido tudo online, então isso também facilita para a gente levar a informação para o nosso leitor, mas mudou bastante, a gente tem evitado ao máximo. Teve a questão da carreata também, né? Em alguns momentos a gente tem que sair, mas a gente tem evitado e tentar usar mais a tecnologia a nosso favor para manter todo mundo bem informado. Sem dúvida. Eu até estava conversando com o pessoal aqui da equipe, eu acho que após isso as coisas serão diferentes, né? Eu acho que esse sistema de lives para pronunciamentos oficiais veio para ficar e muita coisa, acho que o mundo nunca mais vai ser o mesmo. O que você acha disso? Não, eu acho que em todos os sentidos, né? Eu acho que na questão do trabalho, eu acho na questão do próximo. Ontem eu estava até, inclusive, vendo o Roda Viva com um biólogo, né, Átila Yamarino, um dos maiores, inclusive ele pesquisa o coronavírus, né, não o novo coronavírus, que é só novidade, mas pesquisava o coronavírus. Ele falava de algumas mudanças de hábito também que podem ter um pouco mais de impacto e aparecer mais na nossa sociedade daqui em diante, alguns hábitos culturais. Ele fala, por exemplo, em alguns países asiáticos, né, a gente teve, né, todo o problema, começou na China, mas a China já está se recuperando, mas mesmo países como o Japão, Coreia,
em que as pessoas têm o hábito de usar máscara, uma questão até um pouco mais cultural, parece que estão se recuperando mais facilmente. Então pode ser que daqui a um tempo seja até uma herança cultural nossa, daqui a 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, as pessoas em épocas justamente de frio, tem a gripe, né, gripe comum, H1N1, pessoas começarem a utilizar um pouco mais de máscara. Pode ser até uma mudança cultural que ele estava falando, porque justamente os países asiáticos, em que ela foi controlada com menos dificuldade, né, não com mais facilidade, já tem esse hábito. Então eu acho que vão ser impactos muito profundos na economia, no nosso modo, no dia a dia, né, para as pessoas, na questão do trabalho. Eu acredito que vão ter muitas mudanças e, na verdade, é um pouco até difícil de saber, mas que isso vai mudar, sem dúvida vai mudar. Arrisco até a dizer que a geopolítica mundial deve mudar aí, uma descentralização de dependência da China, que a gente viu que antes do coronavírus chegar já tinha fábrica fechada aqui, porque tudo vem da China. Então, talvez aí seja um remanejo geopolítico. Sem dúvida. Bom, vamos falar um pouquinho dos assuntos do dia aí. O que o DL News tem de novidade? Quais são os temas que estão pautando aí o jornalismo nessa terça-feira? Olha, tem alguns temas aqui, não sei se você até já tratou, né, mas, bom, com certeza, né, sobre a questão dos casos aí da região, né, nós tivemos 2 casos confirmados hoje, né, que é em Votuporanga e também o segundo caso em Mirassol. Com isso, nós temos aqui na região 22 casos já de coronavírus confirmados. Esses 22 casos, né, só para o nosso telespectador ficar sabendo, são 16 em Rio Preto, 1 em Catanduva, 1 em Fernandópolis, 2 em Mirassol, segundo confirmado agora, 1 em Pindorama, que é da prefeita, e esse de Votuporanga. Então, estamos com 22 casos de coronavírus, né? Hoje, na hora do almoço, houve até uma live, os sócios do LIDE, né, que é um grupo empresarial aqui na verdade, de São Paulo, né, criado pelo governador João Dória, mas que tem um braço aqui, com a participação do prefeito de Araújo, também do secretário de Saúde, Aldenis Borim, e eles foram indagados, né, entre várias coisas, sobre a questão da saúde, a questão da quarentena, isolamento, também sobre a questão econômica. E o secretário enfatizou essa questão dos leitos de UTI, que é uma coisa bastante importante, né? Hoje o Preto, entre leitos públicos e privados, está em torno de 270, quase 290, se eu não me engano. E hoje, praticamente 10%, quase 10% já está ocupado com suspeitos ou contaminados pelo coronavírus, né? Então, a Prefeitura está fazendo uma força-tarefa, buscando em prédios, em locais que possam abrigar esses leitos. Mas ele fala que não é fácil, né? Não é tranquilo, não é só pegar um prédio que esteja desocupado, entulhar lá respirador, transformar cama, num hospital, né? Exato, transformar no hospital. Então ele falou que a prefeitura está bastante preocupada com isso. Não sabe se vai ser necessária a utilização, né? Mas a prefeitura já quer deixar tudo certo. Mas ele disse que ainda não está firmado, não tem nenhum lugar que eles bateram o martelo e falou vai ser aqui. Mas ele disse que a prefeitura está bastante empenhada. Então, assim, dessa questão do coronavírus, tive aí o aumento. Não tivemos ontem, né? A atualização ontem manteve os números de domingo. Estamos esperando a atualização de hoje da Secretaria de Saúde para saber se vai ter, né? Se tem mais algum novo caso de coronavírus aqui em Rio Preto. Que surgiu foram justamente esses 2, né? De Mirassol e Votuporanga. Pois é, a Prefeitura já informou que não vai ter hoje a live, né? Com os dados às 5h30, ela será amanhã às 10 horas da manhã, mas a gente não sabe ainda se por meio de nota devem informar alguma coisa. Tem alguma informação sobre isso? Não, também não estou sabendo, né? Até antes de entrar, você estava falando, justamente saiu essa nota aí falando dos 42 estabelecimentos multados aqui em Rio Preto, né? Que descumpriram de alguma forma a lei da quarentena. A multa é 6 mil, não sei se é uma multa, claro, administrativa, esses estabelecimentos ainda podem recorrer dessa multa, mas de qualquer forma, 42 estabelecimentos, né? Tendo culto, culto religioso, tem loja de brinquedo para criança, tem bastante coisa aí envolvida, supermercado, né? E então a gente está acompanhando isso também. Mas por enquanto eu não estou sabendo, vamos aguardar aí a notificação de se vai ter, né? Se vai ter algum caso novo ou novos números suspeitos do coronavírus aqui em Rio Preto. Tá certo, gente. Esse é o Fabrício Carareto, jornalista do site DL News, aí, passando a atualização da região para a gente. Então, 22 casos na nossa macro-região aqui de Rio Preto, 2 casos em Votuporanga e 2 em Mirassol também.
Obrigado, viu, Fabrício? Quer falar mais alguma coisa aí? Não, vamos só mudar um pouquinho de assunto, acho que é um assunto que interessa também, é algo mais de bastidores, mas saiu uma nota, inclusive a gente já subiu o portal, dizendo aí do delegado que comandava a Polícia Federal aqui em Rio Preto, o André Luiz Previato. Eu não me atrevo a falar o outro sobrenome dele. Que é Codjaoglanian. Isso aí. Armênio, né? Armênio, então. Ele foi destituído do comando da Polícia Federal. Né? Saiu uma decisão, né? Um despacho assinado pelo diretor de gestão pessoal, Delano Cerqueira Bull, né? Destituindo ele do cargo de chefe. E digo mais, ele ficou surpreso com essa decisão. Então a gente conversou com ele, a gente vai subir para o portal, então quem quiser saber logo mais de notícias sobre essa mudança no comando da Polícia Federal aqui em Rio Preto, é só acessar o dlnews.com.br. Algum motivo aí que vocês apuraram? Olha, ainda não sabemos. A gente falou, né, a gente está apurando exatamente. O delegado, o doutor André, ficou surpreso, né, que a gente pode adiantar que ele ficou surpreso. Ele não esperava, né, não foi um pedido dele. E a gente está tentando saber exatamente o que aconteceu, o que levou à troca aí do comando da Polícia Federal aqui em Rio Preto. É algo que a gente conhece o doutor André, né? Sabe do trabalho sério, sempre colaborou com a imprensa e mais do que isso, né? Sempre fez o trabalho dele enquanto agente da Polícia Federal de uma maneira muito séria e pegou todo mundo de surpresa, inclusive ele. A gente ainda não sabe, né? O motivo, estamos até indagando para saber o porquê dessa troca, mas a gente vai levantar e assim que tiver alguma notícia a gente sobe lá no portal. Legal. E tem substituto já ou nada? Ainda não. Nada? Ainda não. Foi publicado hoje, né? Foi publicado hoje pelo Delano Cerqueira Bull, que é o chefe do setor de RH da Polícia Federal. Então, vamos aguardar aí exatamente o porquê, né? O que motivou essa substituição aqui em Rio Preto. Mas, por enquanto, pelo que a gente sabe, não sei se já tem algum nome aí já guardado, deve estar indicado, a gente não sabe ainda. Mas, se assim tiver, a gente informa e amanhã, aí, trocando a ideia, a gente já traz mais notícias também. Pois é, lembrando que o chefe máximo da Polícia Federal é o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, né? Que, inclusive, Exato. Parece que hoje se uniu ali ao ministro Mandetta da Saúde contra o presidente Bolsonaro, que vem abusando da paciência aí dos ministros, né? Desmentindo o ministro em público. Enfim, tá complicada a situação. Exato, hoje teve, né, na verdade, assim, foi até uma reportagem que a Folha de São Paulo trouxe, falando, né, nessa, entre aspas, união entre o Moro, o Guedes, né, a favor do Mandetta contra o Bolsonaro. Então, a gente vê ali que o núcleo duro, né, se a gente pegar os principais ali, nomes que tem mais destaque, ali, o Moro e o Guedes, principalmente, o ministro da Economia e o ministro da Justiça, são os dois nomes ali que dão esse verniz, né, levam muito, né, muitas pessoas falam, tem dúvidas sobre o Bolsonaro, mas fala muito bem dos ministros da equipe que ele montou. E essa união em torno do Mandetta, justamente, ele que tem falado muito em relação ao isolamento social, batido muito nessa tecla, ao passo que o presidente Bolsonaro tem sido totalmente contrário. Então, houve aí uma união desses três contra, né, a fala, não contra o presidente, né, obviamente, mas contra a fala, no modo como tem sido conduzida essa questão da infecção do coronavírus aqui no Brasil todo. Então, realmente é um sinal de que tem alguma coisa que não está funcionando muito bem lá em Brasília. Tá certo. Aí o Fabrício Carareto, do portal DL News. Obrigado, viu, Fabrício? A gente vai se falando aí ao longo da semana. Maravilha. Obrigado, Gama. Um abraço aí a todos os telespectadores da TV Câmara. Obrigado ao Fabrício Carareto, portal dlnews.com.br, tá? Vai atualizar a gente, a região toda aí, diariamente, trazer informações de bastidores, como essa informação, eu realmente não sabia, a destituição do Dr. André Luiz Codjaoglanian, ele que é o diretor da Polícia Federal de Rio Preto. Então, segundo o Fabrício, aí foi destituído do cargo. Lembrando também que outro que está na corda bamba, como a gente disse, é o ministro Mandetta. Informações aí da grande imprensa dizem que ele e o Bolsonaro não se bicam mais. Ele, claro, não vai pedir demissão. E o Bolsonaro tem dito nos bastidores que não suporta mais o Mandetta. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. O Mandetta que tem sido, pelo menos que a gente acompanha aí, tem sido uma pessoa coerente no que tem dito, um cientista, um profissional
da área de saúde. Bom, vamos mudar de assunto, gente. O outro problema que a gente tem enfrentado é a falta de solidariedade e ganância excessiva dos empresários, né? Que têm abusado de preços de itens essenciais neste momento de crise. Começou com o álcool em gel, as máscaras e agora atinge o gás de cozinha, o produto que está em falta aí no mercado e, segundo relatos de alguns consumidores, até mandando mensagem aqui para a gente, o pessoal está pedindo 80, 100, 120 reais num botijão de gás. E sobre isso a gente vai conversar com o diretor do PROCON de Rio Preto, o Arnaldo Vieira. Arnaldo, boa tarde. Boa tarde, Gama. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bem, estamos aqui. Tá me vendo aí? Não, só estou te ouvindo, mas tá tudo bem. Então tá bom. Estamos testando aqui um novo modelo com o Arnaldo aqui via Skype. Maravilha. Nesse período a gente tem que buscar os meios que a tecnologia oferece, né, Arnaldo? Exatamente, concordo. Então tá bom. Ô Arnaldo, como é que tá o PROCON nesse período aí? O PROCON tem agido, tá recebendo muita denúncia, especificamente essa questão do gás. Como é que está sendo feito isso, Arnaldo? Olha só, Gama, a gente, como todos os órgãos públicos e respeitando os decretos estadual e decreto municipal, nós tivemos que cessar o atendimento ao público. Porém, nós tivemos que criar canais alternativos e usar a internet ao nosso favor. A gente está usando a tecnologia aqui para conversar com vocês, para conversar com todos os telespectadores, e eu também não podia me furtar o fato. Então, nós criamos um WhatsApp, um canal de WhatsApp direto. Então, eu tenho um pessoal que está cuidando desse WhatsApp, aquele WhatsApp Business, em que tem várias pessoas que podem cuidar disso ao mesmo tempo, e eu também estou monitorando as redes sociais do PROCON Rio Preto. E diretamente em contato com o pessoal da Fundação PROCON São Paulo. Então, estreitamos um relacionamento com eles lá, meio estremecido nos últimos tempos, mas agora a gente conseguiu estabelecer um canal de comunicação direto para apurar essas coisas. E tudo começou há umas 2 semanas atrás, Gama, com essa questão exatamente das máscaras e do álcool em gel. Na semana passada, já na quarta-feira, a gente notou um aumento assim, exponencial de pessoas reclamando de itens da cesta básica com elevação de preço e o gás de cozinha. Aí, automaticamente, isso não é só o caso de Rio Preto, isso é todo o estado de São Paulo envolvido nisso. O setor de fiscalização acaba tendo dificuldade, porque são muitas demandas e a gente acaba ficando sem toda a estrutura que a gente gostaria de ter. Lembrando que o PROCON municipal não tem fiscalização, então eu tenho que oficiar, eu tenho que receber as demandas dos consumidores e encaminhar para a fiscalização do núcleo regional que está localizado aqui em Rio Preto, ou dependendo do ambiente ou da situação, eu passo até para a fiscalização municipal de posturas. Mas o que a gente tem notado? Primeiro, isso que você acabou de falar. Comerciante inescrupuloso se fazendo valer dessa fragilidade do consumidor, se fazendo valer hoje dessa situação de pandemia, de caos social que a gente está vivendo, isolamento, para aproveitar essa elevação de preço. O que a gente recomenda, então, para os consumidores? Que nos auxiliem a evitar isso. Nós temos nosso número de celular, 99627-0528, é o nosso canal principal de comunicação hoje em dia, e a marcação nas redes sociais, Instagram e no Facebook, do PROCON SP ou Fundação PROCON São Paulo, com postagens dos consumidores indicando para nós aonde está esse gás elevado, ou esse alimento com o supermercado que está com o preço elevado, o endereço disso e, se possível, até uma foto, para que a gente consiga enviar a fiscalização e analisar. Agora, deixa eu deixar uma coisa clara, Gama, que às vezes as pessoas confundem um pouco. E, nesse momento, é importante a gente explicar, ser um pouco mais didático, sobre essa questão da prática abusiva de preços. Veja, quando eu considero prática abusiva, quando eu sou detentor de um produto, num raio de muitos quilômetros, né? Ou eu sou o único fornecedor daquele material, e eu, por conta de uma situação, eu elevo o preço de forma proposital sem uma razão aparente. E mais, eu tenho aquisição, por exemplo, eu comprei esse produto há 1 semana, 2 semanas atrás, por um valor, coloco uma margem de lucro exorbitante, 80%, 200%, 150% de lucro em cima de um produto que eu comprava, que eu aplicava margem de lucro de 25%, 30%. No caso que nós estamos notando em Rio Preto, veja, não são todos os casos.
Não são todos os revendedores de gás que estão. Existem aqueles que sim estão vendendo a mais de R$70, 80, 90, estão. Mas, infelizmente, eu tenho que até pedir para o consumidor, então, não comprar ali. Por mais que a gente tenha todas as dificuldades hoje de locomoção, de isolamento social e você não se movimentar. Mas, infelizmente, eu tenho que orientar as pessoas. Não compre no primeiro. Se o valor está mais de R$100, não compre. E, inclusive, nos denuncie aonde está esse local para eu conseguir, inclusive, enviar alguém lá e questionar esse fornecedor. Olha, qual que é a tua margem de lucro? Por quanto você comprou? Porque, às vezes, o cara comprou realmente por um preço elevado, ele está repassando para o consumidor. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu paguei na sexta-feira R$80 um bujão de gás. Tudo bem que foi num lugar 24 horas, não achei em outros lugares, não podia ficar sem gás. Paguei R$ 79,90. Mas daí já veio informação de 100, 120, 150 reais. Aí já é abuso, né? Exatamente. Agora, veja, os supermercados, por exemplo, a gente estava recebendo muita reclamação de elementos da cesta básica, arroz, óleo, feijão, farinha. Mas aí quando você observa, por exemplo, esse varejista que fez essa compra na semana passada e o fabricante, ou seja, o ensacador ou a pessoa, o distribuidor, de quem ele comprou já elevou o preço, eu não posso considerar preço abusivo do lado desse varejista, desse pequeno mercado local, porque ele já comprou caro lá atrás, entendeu? Então o problema vai estar onde? No fabricante. No fabricante que também está se fazendo valer e está forçando a cadeia. Como o consumidor não tem contato com o fabricante, ele eleva o preço para o varejista. E o varejista não tem o que fazer. Ele não vai trabalhar sem uma margem de lucro de pelo menos 20%, 25%, 30%. O que a gente, então, está pedindo, inclusive, a Fundação Procon fez isso na semana passada com 2 órgãos. A APAS, Associação Paulista de Supermercados, e com a ANP, com a central em São Paulo da ANP. A APAS, para monitorar, e foi feito um acordo com a Associação Paulista que, uma via de mão dupla, a associação faria a fiscalização e a fundação também de supermercados que estariam praticando preços elevados sem justa causa, e com a ANP na questão do gás de cozinha. Agora, eu continuo afirmando, eu preciso que o consumidor também nos ajude e denuncie, faça as denúncias através do Facebook, através do Instagram, no nosso WhatsApp, para que a gente consiga ter esse subsídio e encaminhar para a Fundação Procon São Paulo, para qualquer órgão de fiscalização e vai em loco. Agora, se o fornecedor comprovar para nós que ele já comprou do fabricante com preço elevado, eu não posso considerar preço abusivo, Gama. E aí fica uma situação complexa, porque as pessoas querem que a gente, Procon, atue como tabelador de preço. Eu não posso tabelar preço. Nenhum órgão de defesa do consumidor tem esse poder. Eu estou interferindo na liberalidade econômica do Brasil, do país como um todo. Desculpa te interromper. No caso, por exemplo, essa situação do gás, o que o Procon pode fazer? Pode multar a pessoa? Pode dar uma notificação? Você está abusando? O que o Procon pode fazer nesses casos? Pode e faz. Faz a notificação para esse fornecedor, para esse vendedor local e pede para ele comprovar. No primeiro momento, quando inclusive ele recebe a notificação, ele tem um prazo de 7 dias para apresentar as notas fiscais de que ele comprou, de quem ele comprou, que vão lá, tá todas as informações. Primeiro, se ele comprou de um fornecedor regular, ele vai ter nota fiscal. Se ele comprou de um terceiro ou de uma pessoa que não tem regularidade, ele já vai ter problemas. Ele não vai apresentar uma nota fiscal, por exemplo, válida para nós. Então ele vai ter que ter data dessa emissão da nota fiscal, os valores que foram praticados unitariamente, ou a procedência desse material. A gente vai fazer análise disso, é enviado para São Paulo e instaurado um processo. Esse processo está até sendo de forma célere, está demorando aí uma média, recentemente, de 15, 20 dias. As primeiras denúncias de máscara e álcool gel já saíram na sexta-feira da semana passada. Aplicação de multa. As multas podem chegar, inclusive, dependendo do tamanho do porte desse fornecedor, a quase 10 milhões de reais, Gama. Estima-se por um percentual a metrificação em cima da multa de 10% a 15% do faturamento mensal da empresa. Então, se o varejista do supermercado também tiver com o preço elevado, ela vai correr o risco de uma multa pesada. No caso do gás, também. Então, o que a gente orienta esse fornecedor da ponta para
Se eu estou comprando com preço elevado, procure um outro fornecedor, outro fabricante, que existem outros. E orientar o consumidor para nos dizer aonde estão acontecendo esses problemas, para que a gente consiga, juntos, chegar na raiz do problema. O que as pessoas querem, às vezes, é que o PROCON tabele preço. Eu não posso fazer isso. Infelizmente, eu não tenho como tabelar, dizer, olha, tem que custar até R$90, R$70. Impossível. O que eu tenho que oferecer para as pessoas é as possibilidades de elas, a partir do momento que elas nos informem o que está acontecendo, eu procurar exatamente descobrir se há uma prática de preço abusivo ou não nessa situação. Basicamente é isso que a gente orienta. Informação para que a gente consiga ajudar o próprio consumidor. Tá certo, gente. Aí o Arnaldo Vieira, ele que é diretor do PROCON de Rio Preto. Quero perguntar se o Arnaldo quer falar alguma coisa e eu vou repetir aqui o telefone, o WhatsApp do PROCON de Rio Preto, se você tiver alguma denúncia. Vou falar pausadamente aqui e na reprise vai estar aqui embaixo. Infelizmente agora, o Arnaldo falou agora aqui, não dá para a gente pôr. É o 99627 0528. 99627 0528, no Facebook e no Instagram também. Procura lá PROCON Rio Preto, marca eles lá, que certamente vão tomar providência. Alguma consideração, Arnaldo? Agradecer a participação, parabenizar o trabalho de vocês e dizer que a gente está monitorando sim, a gente está em cima dessas situações e a gente precisa da colaboração dos consumidores para nós ajudarmos a eles próprios de Rio Preto. Maravilha, muito obrigado ao Arnaldo Vieira, diretor do PROCON de Rio Preto. Eu vou repetir o telefone aqui, se você quiser entrar em contato com o PROCON de Rio Preto, é o WhatsApp apenas, não adianta ligar que ninguém vai atender, 99627 0528. Quero lembrar também que a TV Câmara está ao vivo, tá aí os nossos números, se você quiser entrar com a gente, fica à vontade. Vou pedir para a Renata pôr aí, Renata. 991637905 e 3214-7766. Bom, são vários os setores que a gente tem falado diariamente aí que estão enfrentando problemas, né, decorrente da pandemia. Isso porque tudo está fechado. E um dos setores mais atingidos, junto com o comércio, todo mundo, né, não tem como falar quem é mais, quem é menos, todo mundo está sentindo na pele, são os bares e restaurantes, que já estão pelo menos há 10 dias aí de portas fechadas, muitos trabalhando via delivery, mas não é a mesma coisa. Você tem garçom, você tem cozinheiro, você tem caixa, você tem toda uma cadeia que precisa ser sustentada. E sobre isso a gente vai conversar agora com o presidente do Sindicato dos Bares e Restaurantes de Rio Preto, o Paulo Silva. Paulo, boa tarde. Boa tarde. Pois não? Ô Paulo, então, queria que você falasse aí como é que o pessoal de bar e restaurante está lidando com essa situação. Olha, tá um pouco difícil, viu? Como você mesmo disse, Alexandre, a situação está difícil para todo mundo e o nosso setor está sendo muito atingido porque é um setor que trata diretamente com as pessoas, né? Inclusive alguns lugares que envolvem aglomeração e tudo mais. Então está muito difícil porque nós fomos um dos primeiros aí a parar e estamos aí tentando resolver as questões de uma forma melhor possível, porque acho que como todos estamos vivendo aí o sentido do problema duplo, né? A preservação da saúde de nossos funcionários, a nossa própria saúde, bem como da clientela, e ao mesmo tempo a questão econômica, né? É isso que estamos vendo aí, que está tudo meio complicado. Paulo, não sei se você consegue mensurar quantos bares e restaurantes a gente tem em Rio Preto, isso porque Rio Preto é um destino turístico gastronômico, né? Você tem uma estimativa de quantos estabelecimentos estão prejudicados e, consequentemente, quantas pessoas que dependem desses estabelecimentos, entre garçons, enfim, todas as profissões aí inerentes a um restaurante? Olha, é uma pergunta muito boa, mesmo porque eu posso te dar aí um panorama um pouco mais amplo, mas vamos falar primeiro de Rio Preto. Rio Preto é em torno de 6 mil pessoas empregadas no setor, mesmo porque envolve hotéis também, tá? Hotéis, motéis, bares, restaurantes, pousadas e tudo mais. Em torno aí de 6 mil funcionários, em torno aí de 1.200, 1.400 estabelecimentos,
Claro que tem muitos estabelecimentos familiares e tudo mais, mas um panorama para Rio Preto é esse aí. Outra questão é que o nosso sindicato tem uma área de abrangência um pouco grande, que envolve aí 48 cidades, e se servir aí, se puder ajudar para o raciocínio vosso, Olímpia também está sendo muito afetada, é uma cidade extremamente turística, tem até um número de funcionários lá, até na mesma ordem de Rio Preto, até um pouco mais. Então, realmente, nós estamos aí vivendo uma pandemia no setor também, vamos dizer, uma pandemia interna, né? Que a coisa ficou muito séria, né? Pois é, e Olímpia tudo fechado, os parques, né? O Termas, o Hot Beach, aquele parque dos dinossauros novo, tudo fechado em Olímpia. Olímpia tudo. Que tem, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, o segundo número de leitos hoje no estado de São Paulo, mais de 11 mil leitos, né? O dobro disso, o dobro. O dobro disso, 22 mil leitos. 22 mil, pois é. Pois é, imagina o prejuízo para a cidade, né, Paulo? Exatamente. E lembrando que esse setor também puxa outras profissões, eu vou citar músicos, né, bandas, enfim, você tem todo um setor cultural que vai na esteira de bar e restaurante. E a questão, né, como você disse ali no começo, o turismo de Rio Preto, ele existe, ele é um turismo de comércio, um turismo médico, onde atrai pessoas que vêm acompanhar, outras que vêm utilizar nossos serviços aqui, mas Olímpia é especificamente um turismo de entretenimento. Sim. É um dos maiores setores da economia mundial, né? Então esse setor realmente está totalmente parado, né? Bom, é o mundo inteiro, né? A gente tem a Disney fechada lá em Orlando, Miami fechada, né? Tá complicado. Não tenha dúvida. Ô, Paulo, esse 7 de abril, se essa data for mantida, os bares reabrirem 7 de abril, dá para segurar as pontas sem demitir ninguém? Ou já está difícil? E se isso for prorrogado, como é que fica o setor? Já está difícil, mas assim, eu acho que se realmente voltar no 7 de abril e não voltar uma coisa, vamos dizer, de uma vez só, se tiver condição de voltar aos poucos, para que a gente possa, porque eu acho importante esse momento da volta, que ele vai ocorrer, mas é importante que ele ocorra de uma forma também controlada, para que nada se extrapole e também para que não volte, né, o perigo da contaminação. Então, eu acho assim, super positivo que se der certo de voltar no 7 de abril. Eu acho muito positivo porque eu acho que muitas pessoas vão conseguir ganhar um fôlego a partir daí. Tá certo. Paulo, quer falar mais alguma coisa? É claro que a gente quer, né? Quer torcer para todo mundo e quer que tudo se resolva o mais rápido possível, obviamente, dentro do possível, do respeito à saúde, como eu já disse, e o respeito a todos que estão envolvidos com isso, que todos tenham a consciência devida de que possamos voltar aí com a maior segurança possível. É isso, Alexandre. Tá certo, Paulo, que isso volte quanto antes ao normal, porque também o pessoal não aguenta ficar em casa, quer ir para um bar, quer tomar uma cerveja, quer jantar gostoso. Pois é. É isso aí. Obrigado, viu, Paulo? Aí que tudo dê certo aí para o futuro, né? Tá certo. Muito obrigado ao Paulo Silva, ele que é presidente do Sindicato dos Bares e Restaurantes de Rio Preto, que riopretense que não gosta de ir para um bar, para um restaurante. Vamos lembrar que alguns serviços essenciais do município continuam funcionando. Vou passar aqui o telefone 0800 do SEMAI. Você que tiver alguma emergência com abastecimento, é o 0800 770 6666. A Prefeitura informou também que os conselhos tutelares continuam funcionando, tá aí o telefone na tela, o Conselho Tutelar Sul 996080514 e o Conselho Tutelar Norte 996080407. Lembrando também o 0800, se você quiser tirar dúvida da saúde sobre o coronavírus, os 0800 7722 123. Se você tiver sintoma, não precisa ir para uma unidade de saúde, pode ligar, passa a tua situação, que eles vão te informar
como proceder. Lembrar também que a TV Câmara está de plantão diariamente aqui, ao vivo, a partir das 3h30 da tarde, mas amanhã, a partir de amanhã, quarta-feira, dia 1º de abril, a gente vai entrar ao vivo um pouquinho mais cedo, logo depois da live da Prefeitura, das 10 horas da manhã. Se você quiser entrar em contato com a gente, está aqui embaixo o número. Quero saber se tem mais alguém na linha aí com a Thaís, acho que não, né? Podemos encerrar o programa desta quinta-feira, que contou com os trabalhos técnicos do cinegrafista Oséias Santos, do controle mestre André Santos, GC e produção de Renata Arantes e Thaís Machado, e do operador de áudio Israel Heleno de Castro. Quero lembrar que, nesse momento, o importante é seguir as orientações das autoridades sanitárias e permanecer em casa, saindo só para serviços essenciais. O objetivo, como já dissemos aqui com o Dr. Cássia, é evitar o alastramento do vírus e o achatamento da curva. Contaminar a gente não pode impedir, mas a gente pode evitar que todos se contaminem ao mesmo tempo. E antes de encerrar, parece que eu tenho uma ligação aí, o pessoal está ligando aqui, é ele mesmo. Estou com o presidente da Câmara, o vereador Paulo Paulera, aqui na linha, quer trazer informações também ao vivo aqui para a gente. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Alexandre, parabéns aí pelo trabalho aí da TV Câmara, viu, tem acompanhado aqui, né, nós estamos aqui de molho, vamos dizer assim, né, fazendo esse resguardo, essa quarentena que é importante, está contribuindo também com a saúde, né? Pensar na gente, pensar nas pessoas também, apesar que diariamente, todo período da manhã, eu tenho estado aí na Câmara, assinando a documentação, me reunindo com os diretores e a Câmara continua trabalhando normalmente na sua parte burocrática, vamos dizer, administrativa, né? Então, e agora estou aí, então, aguardando, né? E vendo, né, acompanhando pela imprensa, a TV Câmara fazendo um belo trabalho, aí, trazendo todas essas informações, sempre em primeira mão. Aliás, a TV Câmara é a única televisão, isso é importante ressaltar, que está transmitindo ao vivo, diariamente, boletim de informações da Secretaria de Saúde do município de Rio Preto. Então, isso é importante, em primeira mão, passando essas informações. Ô, presidente, aproveitando, queria repercutir, já que o senhor entrou aí na linha com a gente, ontem o prefeito Edinho Araújo diz que o comércio permanece fechado até o dia 7 de abril. Inicialmente, esse prazo era 30 de abril, se eu não me engano, o decreto, ou 15 de abril. Isso muda alguma coisa em relação aos poderes aqui, a Câmara, a própria Prefeitura? O senhor tem alguma informação? Não, no caso da Câmara não muda. Hoje eu tive reunido com a nossa diretoria, a doutora Tataniele, né? Nossa diretoria jurídica, né? Junto com o nosso diretor também, Ronaldo, assim, né, trocando uma ideia perante aquela informação. Na realidade, o prefeito não fez decreto, não houve um decreto do prefeito. O prefeito simplesmente fez um comunicado de que iria seguir o decreto do governo estadual até dia 7 de abril, né? Então, isso foi importante num primeiro momento. Ele manteve os seus entendimentos, respeitando a Secretaria de Saúde do município, respeitando tudo aquilo que tem sido passado pelos órgãos da saúde do país como um todo, né? E fez aí uma pequena abertura, né? Vamos ver, nós temos aí, diariamente tenho recebido aí algumas ligações, né? Casos que precisam ter um pouco de jogo de cintura. Todo mundo entende a necessidade da quarentena, ela é importantíssima, ela precisa continuar, as pessoas têm que ter essa consciência. Nós acompanhamos pela imprensa mundial, aqueles que não tomaram as providências, os resultados são desastrosos para a população. Ver o que está acontecendo na Itália, na Espanha, realmente é uma coisa chocante, porque as autoridades não tomaram posição. É um ano político, infelizmente a política acaba contaminando, isso não deveria contaminar esse assunto, isso é um assunto técnico, mas infelizmente a gente tem acompanhado na mídia como um todo, de Rio Preto, do país como um todo, essa contaminação política. Eu acho um erro muito grande das pessoas que fazem política querer contaminar. Então o prefeito Edinho
no seu entendimento, está seguindo corretamente. Vamos aguardar até o dia 7, né? Respeitando as opiniões também do comércio. Eu tenho até participado do grupo do comércio, eu fui comerciante, trabalhei no comércio durante 37 anos, eu entendo a situação, eu sei a dificuldade que é esse tempo parado, as contas continuam, e tudo isso a gente entende, é totalmente louvável, e tudo isso é compreensível. Só que a vida está acima de qualquer coisa, né? Então nós temos que preservar a vida e depois recuperar isso com o tempo, se Deus quiser. Então achar um meio termo, mas me preocupa esse excesso de multas que eu tenho recebido aqui, acho que a empresa tem notificado também, hoje mesmo acabei de receber, porque está tendo um pouco de incoerência, Alexandre, na minha opinião. Não é por parte do governo municipal, isso como um todo, está uma confusão. Vamos aqui dar uma incoerência. Pode abrir um supermercado, onde você passa lá, você vê 100, 200 carros no estacionamento, eu já tive a oportunidade de ver filas de pessoas para poder entrar no supermercado. O supermercado pode, tá bom. Pode entrar no posto de gasolina? Pode. Agora eu vou dar um exemplo. Você pega lá o cartório eleitoral lá do Schmidt, foi multado. Entrou com recurso e não aceitou, o grupo gestor não aceitou o recurso dele. Um cartório eleitoral, um cartório de registro, ele faz o registro de óbitos e nascimento. Então, é um serviço essencial. Entra uma pessoa por vez, uma pessoa entra, é atendida e sai. Quer dizer, o movimento de cartório é o mínimo possível, diferente do supermercado. E lá não pode. Então, essa é uma incoerência. Você vê os materiais de construção também, essa situação, quer dizer, o decreto do Estado fala que a construção não pode parar, e não pode mesmo, são milhões de pessoas que vivem do segmento de construção, é o segmento que mais emprega no país, é o segmento de construção. Quer dizer, o pedreiro pode continuar trabalhando, só que não pode comprar o cimento, não pode comprar o cal, não pode comprar a pedra. Então você vê essa incoerência, Alexandre. Então, esse tipo de coisa que tem que ser ajustado o mais rápido possível, né? E aí, quer dizer, para a gente poder chegar numa coisa comum, né? Essa é a minha opinião. Pois é, o senhor falou aí, a Prefeitura até mandou uma nota agora, já foram, desde que o decreto está em vigor, 42 estabelecimentos multados aqui em Rio Preto, a maioria pet shops, restaurante e também supermercado. Olha, eu tenho acompanhado o supermercado, inclusive a gente não tem como você ir no supermercado, eu tive 2 ou 3 vezes no supermercado rapidamente, e eu tenho visto que eles estão sendo responsáveis. Eu tenho visto no supermercado, inclusive colocaram assim, um tipo de um tapume no caixa. Você entra, o carrinho está esterilizado com álcool, tem um funcionário ali, tem jogando o álcool gel na sua mão. Quer dizer, estou deixando entrar as pessoas. Exatamente, deixando entrar as pessoas assim, entra 4, 5, depois entra. Quer dizer, eu acho que está fazendo a sua parte, entendeu? Não pode deixar de funcionar, é uma coisa essencial. O restaurante tem que sobreviver também. O restaurante, lógico, não pode servir a refeição ali no local. Infelizmente, não pode ter aglomeração. Esse é o principal fato de tudo isso que está acontecendo no mundo, é aglomeração. É isso que nós temos que evitar. Agora, eu acho que tem que ser feito aí. Eu acho que no momento desse, a multa, lógico, infelizmente, às vezes as pessoas só conseguem entender uma situação quando mexe no bolso. Mas não é momento de multa. Eu acho que é um momento, eu acho que o grupo gestor tem que ser um pouco mais ponderado. E nesse momento, acho que a gente teria que trabalhar com notificação, como trabalha quase todas as secretarias da Prefeitura. Notifica. Olha, se você é aqui do cartório, se você é do pet shop, quer dizer, você tem seu animal. Como é que você vai tratar seu animal? Se fechar 30 dias o pet shop, como é que você vai comprar ração? Como é que você vai comprar uma vacina? Quer dizer, então é incoerente, tem que abrir o pet shop. O que está faltando aí é um jogo de cintura. Isso eu conversei com o prefeito hoje de manhã, e o prefeito concordou com o meu posicionamento. Nós temos que ter esse joguinho de cintura, vamos dizer assim, para poder fazer um atendimento escalonado, o delivery, o drive-thru, né, que as pessoas vão lá retirar. Quer dizer, nós temos que ter esse joguinho de cintura, senão a gente, além de morrer pessoas, vai morrer o comércio também, entendeu? Então, essa é a minha opinião da situação. Vamos aguardar até o dia 7, a gente espera que essa coisa possa passar rapidamente. Pela imprensa a gente vê que isso realmente acho que vai perdurar por muito tempo, né, Alexandre? Infelizmente. Mas é o único remédio, é um remédio amargo, mas é o remédio que nós temos por momento. Tá certo. Presidente da Câmara de Rio Preto, Paulo Paulera, alguma consideração mais que o senhor gostaria de fazer? Não, Alexandre, não, obrigado. E apenas, lógico, para parabenizar mais uma vez, quero ressaltar o brilhante trabalho, a imagem, o som da TV Câmara, o trabalho profissional
né, que vocês estão fazendo, da maneira que vocês estão colocando as notícias, a TV sempre presente, fazendo. A TV Câmara foi criada justamente para isso, para passar informação verdadeira, informação aí não é uma casa política, mas a TV Câmara tem um trabalho fora da política, ela tem a obrigação de mostrar aquilo que acontece na nossa comunidade de Rio Preto. Então, parabéns a você, toda a equipe. Nós estamos com aquele sistema de teletrabalho, mas a TV Câmara está aí, vocês estão trabalhando, né, fazendo esse revezamento, mantendo a TV no ar. Eu quero agradecer de público esse trabalho desses brilhantes, competentes e dedicados funcionários da TV Câmara, especialmente você da TV. Alexandre, um abraço para todos aí. Um abraço. Maravilha. Muito obrigado. Nós também agradecemos o presidente Paulo Paulera aí, que tem dado todas as condições e estrutura para que a TV permaneça no ar cada vez melhor para você, riopretense, porque essa TV é um patrimônio de Rio Preto, de todos os riopretenses. É uma TV pública, sem compromisso com nada nem com ninguém, a não ser com você, riopretense. Quero, antes de finalizar esse trabalho, agradecer novamente à equipe desta terça-feira, que contou com os trabalhos técnicos de Oséia Santos como cinegrafista, o controle mestre André Santos, GC e produção Renata Arantes e Thaís Machado e operador de áudio Israel Heleno de Castro. Lembrando, então, hoje não tem a live às 5h30 da tarde, vai ser nesta quarta-feira, 10 horas da manhã, e logo após a live a gente está aqui de novo com o informativo Coronavírus, trazendo todas as informações atualizadas para você. Um grande abraço, obrigado pela audiência, pela paciência e até amanhã.